Boa noite. Hoje é dia de aniversário para nós do SBT Repórter. Exatamente um ano atrás foi ao ar a primeira edição do nosso programa. A semana também é de festa para o SBT. A rede completou 15 anos na última segunda-feira. A festa é nossa e o presente é para você. A edição especial que começa agora marca a estreia do jornalista e escritor Domingos Meirelles. Como repórter, Domingos já ganhou 2 vezes o Prêmio ESSO, o mais importante do jornalismo brasileiro. Nosso repórter premiado foi à Bolívia e descobriu como funciona o comércio de carros e caminhões roubados no Brasil. Um dos alvos preferidos das quadrilhas são as carretas que cruzam as estradas brasileiras. Um alvo fácil, na verdade. Falta segurança nas rodovias e muitos motoristas caem nas armadilhas e perdem a carga, o caminhão e a vida. O repórter Domingos Meirelles revela nesta primeira parte como são os golpes e os dramas das famílias dos caminhoneiros assassinados friamente na beira das estradas. É o ganha-pão deles. E eles não têm segurança nenhuma. Roubado de Brasil. Os números são surpreendentes. A cada minuto um carro é roubado no Brasil. São mais de 1.200 veículos por dia, entre automóveis, caminhonetes e caminhões. 500 aqui em São Paulo, 450 no Rio e o restante nos estados de Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Só no primeiro semestre deste ano aqui em São Paulo, o número de carros roubados aumentou em cerca de 75%. Esta blitz na rodovia Castelo Branco, uma das principais saídas de São Paulo, é uma das muitas tentativas que a polícia faz diariamente para reprimir a ação das quadrilhas e impedir que os veículos roubados sejam levados para fora do estado e até mesmo para outros países como o Paraguai e a Bolívia. Nessas operações, a polícia dá sempre uma atenção especial aos caminhões. 100 deles são roubados por dia só no estado de São Paulo. Além de perderem a carga e o veículo, muitos motoristas são impiedosamente assassinados pelas quadrilhas que transformaram as estradas em campos minados pelo medo e pelo terror. As quadrilhas seduzem sempre os caminhoneiros com fretes rápidos e lucrativos. Nada mal em dias magros, como os de hoje. Mas essas cargas abençoadas, que parecem ter caído do céu, não passam de armadilhas. As quadrilhas que agem no interior de São Paulo e nas estradas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são extremamente violentas. Só nos últimos 2 meses, 6 caminhoneiros foram assassinados. Eles foram executados com requintes de crueldade. Foram mortos a facadas, pauladas e tiros na cabeça. A história de todos esses crimes aconteceu mais ou menos assim. Oi, senhor que sou Relim? Um dos membros da quadrilha se apresenta como chapa, como são conhecidos os guias no jargão dos caminhoneiros. Ele se prontifica a levar o recém-chegado até o seu destino. O local da entrega é sempre muito distante e difícil de ser encontrado. No local combinado, o chapa puxa o revólver e rende o caminhoneiro. Para, encosta o caminhão. Não quero saber, encosta o caminhão. O motorista é arrancado da cabine com violência e levado para o mato. O defeso é executado friamente na beira da estrada.
3 horas depois, o caminhão roubado chega ao ponto de encontro com o resto da quadrilha na periferia de Corumbá. A ordem agora é seguir até a cidade boliviana de Puerto Suárez. O que se vê em seguida é inacreditável. A carreta passa a ser escoltada por 2 carros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O caminhão cruza a fronteira com a Bolívia e desaparece na escuridão. O envolvimento da PM com as quadrilhas de assaltantes de caminhoneiros foi denunciado por um dos bandidos preso pela Polícia de São Paulo. Ele contou que as carretas eram vendidas para o boliviano Juan Carlos Tasca, conhecido como Chichito. Essa quadrilha funcionava como uma empresa, com representantes no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo e no estado de Mato Grosso. Os bolivianos encomendavam os caminhões. E os daqui, que eram os responsáveis pela entrega dessa mercadoria, pediam uma semana de prazo para entregar lá na fronteira. Uma dessas encomendas foi atendida em maio deste ano com o roubo deste caminhão de Rondonópolis, interior de Mato Grosso. O motorista Carlos Alberto da Silva, de Itu, São Paulo, foi morto com um tiro na cabeça. O corpo dele foi encontrado um mês depois na cidade de Camapuã, em Mato Grosso do Sul. Outra encomenda dos bolivianos, esta carreta azul ano 94, dirigida pelo caminhoneiro Jaime de Souza, de Gaspar, Santa Catarina. Pela distância, o frete do tijolo era bom demais, ele me disse. Por isso ele estava com o pé atrás da carga, né? Ele foi assassinado na cidade de Água Clara, em Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que isso, né? O Jaime não volta mais, mas eu gostaria que isso pelo menos servisse para que não acontecesse mais tanta desgraça, que a polícia, a justiça, que tem condições de fazer alguma coisa, né? Fizesse, que desse um pouco de segurança para esses homens que estão na estrada, porque é tão triste. É o serviço deles, a gente precisa da estrada para... É o ganha-pão deles, é o ganha-pão deles. E eles não têm segurança nenhuma. E o que aconteceu com a gente não gostaria que acontecesse com ninguém, porque... É muito difícil. É difícil. A vítima de outro pedido de Chichito foi o caminhoneiro Celso Cano, de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Esta foi sua última foto tirada no ano passado, no casamento do filho. Eu não sei. A gente não sabe mais nem o que pensar, né? Porque é sempre Pensa tudo, né? A mulher do motorista, mesmo 3 meses depois do seu desaparecimento, ainda não se convenceu da morte do marido. Como diz aquele ditado, esperança é a última que morre, né? Enquanto você não vê mesmo né, confirmado qualquer coisa, né? Então... Não é por ser meu pai. Mas uma pessoa como ele é muito difícil de se encontrar. Muito difícil. O que quer que tenha acontecido, eu só peço a Deus que ele, onde quer que esteja em paz. Mas a polícia já prendeu toda a quadrilha que matava os caminhoneiros e levava as carretas para a Bolívia. E logo pra frente daquela casa ali, tem uma outra casinha que tá com um negócio velho parado ali, onde é que o Donato matou o outro. Logo Edson Lobo, assassino do motorista Celso Cano, confessou o crime e levou os policiais de São Paulo até a cidade de Água Clara para mostrar o local em que o corpo foi abandonado. Tem uma marca de bala aqui na cabeça, né? Na nuca, né? Tem. As características, infelizmente, batem todas. Né? Não há dúvida de que realmente o corpo é do seu Celso. O assassino descreveu friamente como executou o caminhoneiro. Ele estava sentado, eu estava aqui, aí eu fiz assim. Você botou ele sentado? Aí eu falei, senta, ele sentou, eu acabei de dar o tiro e saí. Aí o Donato pegou, saiu na carreta, entendeu? Você deu um tiro só? Foi um tiro só, não fiz mais nada, tá aí. No próximo bloco, o SBT Repórter vai à Bolívia e descobre centenas de carros roubados no Brasil. Um comércio que está enriquecendo uma cidade. Até já. O SBT Repórter esteve em Playa de los Altos,
Centro do negócio mais lucrativo na Bolívia atualmente, a compra e venda de carros roubados no Brasil. Fica em Santa Cruz de la Sierra, uma cidade cada vez mais rica. Nós desembarcamos no aeroporto de Viru-Viru, em Santa Cruz de la Sierra, em companhia do professor Saulo Gomes, o especialista na identificação de veículos roubados. Achamos melhor alugar uma caminhonete no próprio aeroporto para começar logo o nosso trabalho. Tentar localizar as carretas roubadas em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A Bolívia hoje é o maior centro de receptação desses veículos. Logo na saída do aeroporto, uma surpresa. À beira da estrada, uma carreta tombada com um trator igualzinha que procurávamos. Oferecemos ajuda. Senhor, necessita de ajuda por el caminhão? Procuro distrair o motorista para que o professor Saulo possa identificar o chassi do veículo. Trouxe a tua lanterninha? Dá para ver? Não, aqui não. Hein? Precisa de luz. Apresentei o professor ao boliviano como se ele fosse engenheiro. Nós somos de Brasília. Brasília? Somos de Trabalho na Brasília. Scania, São Paulo. Esse muchacho acá, ele é técnico. Disse que entortou. Não sei se você sabe o que é entortar a longarina. O número do chassi está raspado e a plaqueta da cabine arrancada. Uma prova de que o caminhão é roubado. O motorista e o ajudante começam a ficar desconfiados com tantas perguntas e achamos melhor ir embora. Ao chegarmos ao hotel, outra surpresa. Encontramos um Monza estacionado no pátio. Os ladrões nem sequer se deram ao trabalho de retirar o logotipo da concessionária. Este carro foi roubado no dia 23 de junho deste ano, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Seu proprietário é Marco Antônio Viana. No dia seguinte, pela manhã, tomamos um táxi e começamos a procurar os caminhões. As primeiras imagens da cidade impressionam. Santa Cruz de la Sierra é a cidade que mais cresce na Bolívia. Aqui, a exposição da riqueza chega a ser agressiva, num país que está entre os mais pobres do mundo. Mansões são construídas por toda parte, até em ruas onde ainda nem chegou o calçamento. As concessionárias exibem também o luxo dos últimos lançamentos da indústria automobilística. Quase todo esse dinheiro vem do principal produto de exportação da Bolívia, a cocaína. Outra coisa que impressiona em Santa Cruz é a quantidade de carros fabricados no Brasil. Foram todos utilizados como moeda pelos traficantes brasileiros na compra de cocaína. Como foi o caso deste Vectra, roubado em São Paulo, no dia 26 de junho de 94. Ele pertence à empresa Union Express Limitada, localizada no bairro de Vila Sônia. A lista é interminável. São cerca de 200 mil automóveis e caminhões, segundo dados oficiais do próprio governo boliviano. Nesta avenida, vimos outro caminhão parecido com o que está na nossa lista. Como estava enguiçado no acostamento, não resisti à tentação de dar uma espiadinha no número do chassi. Nós somos de Brasília. Estamos fazendo um recorrido por as oficinas, os talleres. Enquanto converso com o motorista, Saulo anota a numeração estampada na longarina. Não, estamos vindo do aeroporto. do aeroporto. Mostro interesse em comprar o caminhão, mas o boliviano diz que o veículo não é dele. E me fala que no lugar conhecido como Playa de los Altos, podemos encontrar muitos outros como este. Pero hay harto caminhão aqui, Scania para vender, hay mucho. Hay muchos camiones Scania. ¿Dónde se compra acá? Váyanse a la playa, a la autoventa, donde venden. Sí. Me contaron, hay una Playa de los Altos. De los autos usados sí. Que vienen, hay cualquier cantidad de robados que llegan. Robados de Brasil, ¿no? Robados de Brasil? Modelo 95,
96 llegan el Mercedes, el Volvo, el Scania. O verdadeiro dono deste caminhão não é a transportadora Canhoto, onde o motorista trabalha. Ele foi roubado em São Paulo no dia 3 de setembro de 1994. A vítima foi o caminhoneiro Aidson José da Silva. Decidimos ir até a Praia de Los Altos, a praia dos automóveis. Quase chegando, encontramos esta outra carreta a serviço de uma usina de cana-de-açúcar. Quanto vale esta cá em efetivo? Este yo lo he comprado en 26.000. 26.000. Sí. ¿A mucho tiempo? ¿A cuánto tiempo? En marzo. Decía, Sí. 9. Ajá. Quanto vale atualmente? Pagaste 26.000. Yo pagaba 26.000. 26.000 dólares. 26.000. El número de su teléfono. 53 90 90 73. El documento legal. Legal. Todo legal. Su nombre es? Ismael Gutiérrez. Ismael. Sim. Quando o filho percebeu que estávamos gravando, achei melhor encerrar a negociação. O caminhão estava realmente há pouco tempo em poder do senhor Gutierrez. Ele foi roubado no Brasil no dia 22 de fevereiro deste ano. O verdadeiro proprietário é o caminhoneiro Aguinaldo Francisco Roberto, de Catanduva, interior de São Paulo. 90% do transporte de cana aqui em Santa Cruz de La Sierra é realizado em caminhões que foram roubados no Brasil. Só nessa fila, em frente à usina de São Eugênio, na periferia de Santa Cruz, nós contamos 25 modelos de caminhão de marcas diferentes. Mas todos eles tinham um ponto em comum. Estavam com o número do chassi lixado. Finalmente chegamos à Praia de Los Altos. Com a câmera escondida, registramos estas imagens. Automóveis de todas as marcas e modelos, caminhonetes, caminhões, tratores e até colheitadeiras. Centenas de veículos que são comercializados diariamente como numa feira livre. São conhecidos como coches bárbaros, todos roubados no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Para que vocês tenham uma ideia do volume de dinheiro que envolve esse tipo de negócio, basta apenas um único exemplo. Se a Polícia Federal e o Exército Brasileiro controlassem durante um mês todos os acessos à Bolívia para impedir a entrada de caminhões e carros roubados no Brasil, a economia de Santa Cruz de La Sierra entraria em colapso. Só a Praia de Los Altos e outros pontos de venda dos chamados coches bárbaros faturam cerca de 80 milhões de dólares por mês. Este é um comércio em plena expansão, com um faturamento médio anual de mais de $1 bilhão. Como é muito perigoso andar com uma câmera num local como este, resolvi não me arriscar e fui conferir uma outra informação, a de que a maioria dos ônibus que circulam em Santa Cruz foi roubada no Brasil. Cochabamba, Cochabamba, Cochabamba! O movimento é intenso. Desta rodoviária saem ônibus para as cidades mais importantes da Bolívia. Em pouco menos de meia hora, nós conseguimos localizar 4 ônibus roubados no Brasil, aqui no terminal rodoviário de Santa Cruz de La Sierra. Esses ônibus estão há vários anos aqui na Bolívia, fazendo ligações entre Santa Cruz, Cochabamba e La Paz. Os motoristas, sem saber que estavam diante de um jornalista, eles pensaram que eu fosse um engenheiro, acabaram me contando como esses veículos chegaram até aqui. Quanto pagaram por este ônibus? ¿Dónde? Sí, ¿cuánto pagaron por ele? ¿En Brasil? Es brasileiro. Sí, brasileiro. ¿Pagaron cuánto por ele? 50.000 costó así a medio uso. 50.000? 50.000 dólares. Em Puerto Suárez? Acá em La Playa de Los Altos ou em Puerto Suárez? Aquí hasta Bolivia, 50.000 cuesta. Aquí en Bolivia. 50.000 cuesta. Aqui em La Playa de Los Altos? Sí, así cuesta. En La Playa? Sí. Só em São Paulo, no ano passado, foram roubados 145 ônibus. Acredita-se que mais da metade esteja rodando na Bolívia. Daqui a pouco, nossa equipe compra na Bolívia uma carreta roubada no Brasil. Veja no próximo bloco, eu volto já.
Comprar um carro ou caminhão na Bolívia é fácil e barato. Nesta terceira parte da reportagem especial desta noite, Domingos Meirelles e a equipe do SBT Repórter compram uma carreta por um bom preço e com todos os papéis legalizados pelas autoridades bolivianas. Nós voltamos à Praia de Los Altos, desta vez com uma microcâmera. Conseguimos circular mais livremente entre os carros e conversar com os vendedores. Quanto estás? Em dólar. $1.200. $6.200? Que ano? 95? 95, é muito bela, hein? Este Escort conversível modelo 95 foi roubado durante um assalto à mão armada em Maceió, em fevereiro deste ano. A vítima foi o empresário Carlos Henrique Campos. Há muitos carros brasileiros à venda. Estes dois cadetes conversíveis, com todos os opcionais, estão sendo vendidos a $4.500 cada um. Um quinto do que eles valem no Brasil. Só nesta área livre, contamos mais de 500 veículos. Deixamos a Praia de Los Altos e continuamos seguindo a pista dos caminhões roubados e trocados por cocaína na fronteira. Como não existe nenhum acordo entre os governos brasileiro e boliviano para a devolução de veículos roubados, a única forma de recuperá-los em Santa Cruz de la Sierra seria comprá-los e tentar depois trazê-los de volta para o Brasil. Decidimos então comprar uma carreta e ver se era possível retirá-la da Bolívia, como havíamos imaginado. Aqui é férrea, vai embora, tá? Tu vai sair aqui, por sorte. No hotel, discutimos a melhor estratégia para a execução desse plano. Acho que é isso aí, eu acho que aí. Tem que ser mesmo pelo trem. Pelo trem. Selecionamos então alguns anúncios nos jornais. Um deles foi o deste Volvo. Del año 94. ¿Cuánto quieres por el camión? Se pide $46.000. ¿Tiene papeles o...? Tiene todo. Tiene todo. Póliza, todo. Pólice, todo arreglado. Esta mulher está disposta a fazer qualquer tipo de negócio. Oferece depois um trator brasileiro por $7.000 e até alguns terrenos na cidade de Monteiro, perto de Santa Cruz de la Sierra. Eles arrancaram a plaqueta da cabine, rasparam o número de chassi e ficou impossível identificar a origem desse caminhão. Mas é um caminhão Volvo 1994, está praticamente novo. Outro anúncio nos levou a este pequeno centro comercial. Senhora, de quem são estes caminhões? De quem são estes caminhões? São da casa que está... Ah, são suyos? Quanto queres por este caminhão? Quanto queres por este? Por este, 50. Que ano é, por favor? Que ano? 94. Tiene todos los papeles. No me compró acá y tal. Camiones para la venta. Ah, ¿usted tiene otros camiones? Varios tengo. Ah, varios camiones. 20 camiones tengo. 20 camiones. ¿Cuánto que este? ¿Por qué este más caro que el otro? Porque este es más nuevo. 50.000. Tiene papeles, todo, tiene todo. Todo en orden. Ilegal yo no tengo Los nada. impuestos al día. Todo, pues todo en orden para meter al banco. ¿Cuánto quieres por este 94 acá? Este 47. 45 es el último. 45.000. ¿Su teléfono? 52, 82, 52, 82, 52. 52. Bien, ¿su nombre es, señora? Ruth Almeida. Ruth Almeida. Ao lado de um dos caminhões, fora da visão da câmera, dois homens acompanhavam a conversa com desconfiança. Achei melhor então colocar um ponto final na negociação e prometi à mulher que iria procurá-la mais tarde pelo telefone. Um terceiro anúncio nos levou até esta oficina, onde havia um Scania à venda. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Este caminhão está à venda, senhor? Está a la venta, senhor. Está a la venta. Quanto quer por este caminhão? Estou pedindo 27.000.
¿Se puede experimentar el camión para ver cómo está? Hablamos de negocio. Si te interesa el camión... Sí, me interesa, me quería antes testar el camión para ver si la máquina está tan buena como el señor me garantiza acá. ¿Está cuánto tiempo acá este camión, más o menos, en Bolivia? Yo no te puedo hablar con mucha seguridad, pero creo que ya hace más de uns 3 años. 3 anos acá. Eu acho que ele é brasileiro, ele está tentando falar em espanhol, mas eu acho que ele é brasileiro. Los papeles, senhor, queria mirar los papeles, por favor. Esses são os papeles? Sí, esses são os papeles. Essa é a pólice. La pólice del camión. La pólice. De importación del camión. Sí, la importación del camión. Aquí tengo la fecha de cuando fue importado ese camión para acá. Ah, se foi importado para cá. Aquí tengo la... Dia 27 de fevereiro de 87. 87. Que lo importaram. Sim, senhor. Nessa papelada tem alguma coisa de errado. Ele disse que o caminhão estava há 3 anos na Bolívia. E no documento, a data de importação é de 9 anos atrás. Pode passar. Pode passar. Durante a volta com o cavalo mecânico, eu me convenci de que o vendedor não era realmente boliviano, porque o portunhol dele era pior que o meu. Quantos litros de diesel se põe na cá? Quase 400 litros. São 2 tanques. Fechamos finalmente a compra da carreta e do cavalo mecânico por $37 mil. Eu vou dar uma olhadinha porque tem uma blitz da polícia de trânsito ali na esquina. Eles estão olhando muito para cá. Eles estão parando todos os caminhões e caminhonetes. Eu acho que ele está fazendo, na verdade, um pouco de hora para aqueles policiais também irem embora. Parece que eles estão desmobilizando a blitz. A primeira parte do plano deu certo. Agora vem o mais difícil: levar essa carreta de volta para o Brasil. Veja a seguir a aventura de trazer a carreta roubada de volta para o Brasil. Nós voltamos já. Não foi fácil trazer a carreta roubada de volta ao Brasil. Antes de cruzar a fronteira, o repórter Domingos Meirelles enfrentou a polícia da Bolívia. Ficou algumas horas preso e quase perdeu a carreta. Acompanhe neste bloco os novos lances dessa aventura. Fomos até a estação ferroviária de Santa Cruz de La Sierra para embarcar a carreta e transportá-la até a fronteira. Em frente ao escritório da empresa, mais um dos milhares de carros brasileiros que circulam por toda a Bolívia. Este Monza foi roubado em São Paulo no dia 24 de setembro do ano passado. Proprietário: Antônio da Silva Araújo. Todos os automóveis, ônibus e caminhões roubados que nós encontramos aqui em Santa Cruz de La Sierra, em excelente estado de conservação, chegaram até aqui de trem. Eles foram embarcados da mesma forma como nós estamos embarcando este caminhão e pretendemos levar de volta para o Brasil. Esses veículos cruzaram a fronteira de Corumbá com Porto Soares e foram depois embarcados na estação ferroviária de Quijarro, que fica mais ou menos a uns 15 quilômetros da fronteira brasileira. Na estação, os próprios funcionários da ferrovia nos aconselharam a amarrar as rodas da carreta com cabos de aço. Os pneus poderiam ser roubados durante a viagem até Porto Soares. Por medida de segurança, resolvemos então contratar um boliviano para acompanhar a carreta durante todo o percurso. Pero usted me da el teléfono onde lo puedo ubicar. Não, nosotros iremos esperar o caminhão. O trem parte à noite com destino à estação de Quijarro.
tempo de viagem previsto até a fronteira é de pouco mais de 24 horas. São cerca de 520 quilômetros, com várias paradas pelo caminho. No dia seguinte, desembarcamos em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e cruzamos a fronteira com a Bolívia para conhecer o lugar em que chegaria o trem. Começamos logo a entender por que os carros roubados são levados com tanta facilidade para Puerto Suárez. Não há nenhum tipo de controle na divisa entre os dois países. Nas margens da estrada, carcaças de dezenas de veículos brasileiros. Gravamos também várias oficinas onde são guardados os veículos roubados recém-chegados do Brasil. Vamos agora conhecer um dos pontos onde os carros e caminhões cruzam a fronteira. Uma estradinha conhecida como Transcabriteira. O pessoal costuma passar que horas aqui, os caminhões? Rapaz, aqui passa quase a noite inteira. A noite inteira? É. É tudo para Bolívia? É. O que passa mais? É caminhão, carro? Rapaz, uns tempos desses eu vi foi carreta passando aqui à noite. Em Corumbá, depois de passar pelo quartel da PM, as carretas dobram à esquerda, atravessam a linha do trem e seguem por esse caminho de terra. São 20 quilômetros de poeira até alcançar a divisa. Aqui, os ladrões pagam $300 de suborno à alfândega e ao exército por veículo que entra na Bolívia. Impressionante, realmente, a facilidade com que se penetra no território boliviano. Olha, um ratito, pai. Este que fica ali, que é a polícia boliviana? Polícia e aduana. Aduana? Ah, é. Tá. Graças, senhor. No dia e hora previstos, fomos à estação de Quijarro esperar o caminhão. Tivemos uma surpresa. O trem chegou, mas sem os 2 vagões que transportavam a carreta. Começamos a ficar preocupados. Durante a viagem, alguma coisa de errado deve ter acontecido com o caminhão. Há 4 dias que nós estamos aqui na cidade boliviana de Puerto Suárez, à espera do trem, com o caminhão que nós compramos em Santa Cruz de la Sierra. Essa viagem dura em média 24 horas e até agora ninguém conseguiu nos dar uma explicação satisfatória para toda essa demora. As informações que nós temos recebido são extremamente confusas e contraditórias. Como ninguém conseguia explicar direito qual era a localização exata dos vagões com a carreta, alugamos este avião da Força Aérea Boliviana, que faz voos fretados na região. Vamos sobrevoar a via férrea para tentar descobrir o que aconteceu. No painel, vários instrumentos não funcionam. O avião não tem porta nem cintos de segurança. O cinegrafista Bulhões fez essas imagens amarrado por uma corda. Aquela linha reta lá embaixo é a Transcabriteira, já do lado boliviano. Foi difícil. Só a 200 quilômetros da fronteira encontramos os vagões com a carreta. Eles estavam abandonados em um desvio perto da estação de Águas Calientes. Aguardavam a chegada de uma locomotiva que os levasse até Quijarro. Mais um dia de espera e a carreta chega finalmente à estação. Até agora tudo bem, mas os bolivianos estão perplexos com o nosso atrevimento em ter trazido esse caminhão até aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, na hora em que nós cruzarmos a fronteira com Corumbá. Antes do desembarque, mais problemas. A polícia quer saber o que vamos fazer com este caminhão. Sou levado à presença do chefe da estação. Na janela do escritório, uma placa de Curitiba. É de um Voyage 90 furtado no Paraná, dia 13 de agosto do ano passado. Proprietário,
Israel Favaruban. Expliquei então a situação e fui liberado. A chegada da carreta foi um acontecimento. Este boliviano quer a todo custo comprar o caminhão. Unos 5 más. $5.000 más. Quer dizer, le dou o caminhão, você me dá a caminhoneta e mais $5.000. Agora, a nossa preocupação maior é cruzar a fronteira. No caminho, encontramos uma placa jogada na beira da estrada. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, AJ 8180. Bom dia, senhora. De repente, aparece a polícia rodoviária boliviana. Mesmo depois de examinarem todos os documentos, eles não querem deixar que continuemos a viagem. Legalmente no tiene ninguna autorización, aparte de esta autorización de traslado hacia Corumbá, de este caminhão. Sou detido e conduzido à delegacia de Puerto Soares. No próximo bloco, a alegria de quem recebe de volta uma carreta desaparecida 7 anos atrás. Eu volto já. Só quem já foi vítima de um roubo sabe como é a sensação de perda e de impotência causada pelo desaparecimento de um carro ou de um caminhão. Neste bloco você vai conhecer seu Artésio, que em 7 anos nunca perdeu a esperança de reencontrar o caminhão que a equipe do SBT Repórter trouxe de volta para o Brasil. Fui levado até a delegacia da Polícia Nacional Boliviana, em Puerto Soares. Vocês não vão acreditar, mas até o carro da polícia foi roubado no Brasil. O dono, o empresário Racim Hamed, de São Paulo, viu esta Saveiro pela última vez no dia 16 de janeiro do ano passado. Fiquei 2 horas dando explicações à polícia. Examinaram meu passaporte, a documentação da carreta. Só depois de muitas consultas telefônicas, fui liberado. Vamos embora aqui. Que graça, é muito amável, senhor. Finalmente chegamos à fronteira e passamos sem nenhum problema. Do lado brasileiro, o agente da Receita também não criou dificuldades. Vocês não foram para lá, né? Não, esse é o caminhão roubado. Ah, tá retornando. Tá retornando, é o caminhão roubado. Tá bom? Tá vazia aí? Tá vazia a carreta. Agora o nosso destino é São Paulo, para levar a carreta até seu antigo dono. Essa carreta que nós acabamos de trazer da Bolívia estava rodando há vários anos em Santa Cruz de La Sierra. Ela estava em poder de uma empresa de materiais de construção e era utilizada no transporte de cimento, ferro e tubos de PVC para os povoados ao longo da estrada Iapacanite-Moré, na região do Chapare. Ela foi roubada em Brasília no dia 16 de junho de 1989. E o verdadeiro proprietário deste veículo é uma empresa transportadora do interior de São Paulo. Ao examinarmos a documentação do caminhão, constatamos a cumplicidade das autoridades bolivianas com a máfia dos carros roubados. A guia de importação expedida pela alfândega da Bolívia declara que o veículo entrou legalmente no país em 27 de fevereiro de 87, 2 anos antes da carreta ser roubada no Brasil. O governo também engorda os seus cofres com a indústria dos coches bárbaros. A legalização de cada caminhão roubado no Brasil rende cerca de $6.000 em taxas e impostos. Legalizar o automóvel custa um pouco mais barato. Um bom negócio para o governo boliviano, que arrecada milhões de dólares por ano. Por medida de segurança, saímos de Corumbá escoltados pela Polícia Civil. Eles nos acompanharam até a travessia por balsa do Rio Paraguai.
Seguimos depois o resto da viagem por nossa conta e risco. Este difícil caminho de volta que estamos fazendo é o mesmo que os ladrões têm que percorrer para levar os caminhões roubados para a Bolívia. Em Miranda, ainda no Pantanal, fomos parados pela Polícia Rodoviária Federal. Eles sabiam que estávamos trazendo uma carreta roubada que havíamos recuperado na Bolívia. É o pessoal que recuperou a carreta, né? Estamos levando essa cabritona. Cabrita, né? Essa cabrita é brava, viu? Ah, isso tem sempre. Hoje nós recebemos aí denúncia de 2 carretas roubadas, uma Volvo e uma Scania. Aqui em Mato Grosso? Roubada no Paraná. Roubados no Paraná. A ideia de que venha para cá ou para o Paraguai, né? Então, Bolívia e Paraguai, né? A viagem continua. Passamos por Campo Grande. Depois de Bataguaçu, ainda em Mato Grosso do Sul, cruzamos o Rio Paraná. Agora estamos entrando em São Paulo, com destino à cidade de Porto Ferreira, perto de Campinas. Eu acho que as fronteiras hoje são mal policiadas, deviam ser mais policiadas, com rigor maior, evitando assim a evasão de tantos veículos para os outros países, gerando inclusive o narcotráfico, porque muitos desses veículos são trocados por cocaína. Para nós, atrás de um roubo, existe uma ação violenta, onde uma família perdeu o chefe, a esposa perdeu o marido, filhos perderam os pais e muita gente ficou sem o seu sustento. Isso tudo ocorre por absoluta complacência e permissão de nossas autoridades. É tão triste. É o serviço deles, eles precisam da estrada para... É o ganha-pão deles, é o ganha-pão deles. E eles não têm segurança nenhuma. Depois de alguma procura, encontramos a empresa do proprietário da carreta. Boa tarde. Seu Artésio de Melo. Hein? Você encontra? Seu filho dele? Sou filho dele. A gente queria devolver uma carreta que vocês... Carreta nossa? Carreta de vocês que foi roubada em Brasília em 89. Tá brincando? Verdade, pode ver, pode chegar. Não acredito. Pode ver. Ô, Bia, carreta nossa que roubaram. Jura por Deus? Pode brincadeira. Aí, ele tá falando. Cavalo também? O cavalo de vocês. Essa carreta, meu Deus. Estava na Bolívia. Céu. Estava em Santa Cruz de La Serra. Ai, caramba. Ela estava em poder de uma empresa de materiais de construção. Liga pro pai, vê se ele vem vindo. Vou ligar nele, tá sendo. Tá. É o seu caminhão, senhor Artésio? 7 anos e 4 meses. Está de volta na minha empresa. Com as graças de Deus, Nossa Senhora e de vocês. Tá, muito prazer. É. Essa marca aqui, para mim, era o... Todos os caminhões que eu achava que era meu, eu tirava a base por aqui. O senhor cortava o chassi? É, o chassi foi cortado, né? Nós cortamos. Era uma forma de o senhor identificar o veículo? É uma forma de identificar. Ei. Não fez a meu pai, não. Isso aí faz parte da vida. No mês que vem, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai à Bolívia reunir-se com outros chefes de Estado da América do Sul para discutir assuntos de interesse comum. É uma excelente oportunidade para se discutir ações conjuntas capazes de reprimir o roubo de veículos e, quem sabe, obrigar a Bolívia a devolver os carros, caminhões e ônibus brasileiros a seus legítimos donos. O SBT Repórter fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Boa noite.